motivo pelo qual eu escolhi esse tema, que a gente vai falar muito de comunicação, que diz que comunicação é o grande desafio desse líder, eu acho que de todos os líderes, principalmente desses líderes de alta performance, que é isso que a gente vem falando aqui para desenvolver vocês. Então, a gente vai falar o tempo todo aqui de comunicação, de gestão da comunicação, de como se comunicar e como usar a inteligência emocional para diminuir os conflitos. E aí eu quero abrir para vocês com um TikTok, um vídeo que eu peguei essa semana na internet, que eu acho que é muito interessante e tem tudo a ver com o nosso assunto. Vamos lá, Pri. Ensinei isso para vários pacientes. Como é que eu vou fazer para não agir impulsivamente? Qualquer lugar, numa reunião, a pessoa podia falar a maior besteira que fosse. Se viesse uma sensação de raiva, eu falava só um instantinho que eu tô morrendo de vontade de ir ao banheiro, tenho que fazer um xixi, rapidinho eu volto. Na hora que alguém te faz algo que te provoca uma raiva instintiva, o cérebro como um todo descarrega noradrenalina, que vai acionar a adrenalina, o coração começa a bater um pouquinho mais, a respiração fica mais curta. Se você pensar que isso faz com que, se eu for fazer xixi, eu diminuo a quantidade de noradrenalina e adrenalina rodando Isso é pura sabedoria. no meu sangue, eu vou diminuir o efeito dessa Daquilo. descarga. Por isso que eu tô sempre bebendo água. Tiro o excesso da adrenalina, aciono meu lobo frontal, dou uma respirada funda, fico pensando, vamos lá, fulano disse isso. Você já monta um raciocínio do que você quer. Simples, se de todo o que você deseja, o que você acredita, não é possível realizar naquela reunião, você não faz parte daquele projeto. Gente, muito bom, né? Assim, eu acho que são dicas, e ainda mais ouvindo de uma forma bem técnica, né? Eu acho que quem segue ela vê que ela é uma super neurocientista que consegue realmente estudar os reflexos do comportamento. E aí a gente olha que isso faz parte do nosso dia a dia, né? O quanto esses nossos reflexos de raiva ou de reação, por conta de um não trabalho, de um não estudo, de um não treinamento, da melhor forma que nós temos de nos comunicar com os nossos colaboradores para tirar o melhor deles. Então, ela trazendo isso desse pit stop, do beber água, do sentir que a gente tem que sair um pouco para baixar essa energia, para poder não ter uma comunicação agressiva ou ruim, o quanto isso é importante. Esse vídeo é muito interessante para a gente abrir o nosso assunto. E aí eu quero começar aqui falando de uma história também, para exemplificar o como essa questão de comunicação é geral e ela abrange muito grandes companhias, grandes projetos, e ela abrange ali o nosso dia a dia de nós nos comunicarmos com o nosso vendedor, com a retaguarda no escritório, o como comunicação como um todo pode ser muito grande e pequena. E aí eu quero contar para vocês, né, essa história aí da NASA, da perda de uma sonda de 125 milhões de dólares. A NASA fez um projeto e ela resolveu colocar uma sonda de 125 milhões de dólares. E a gente está falando de NASA, né, gente? Muitas pessoas, muitos times trabalhando para esse projeto virar muito mundo real. Porém, o líder do projeto não alinhou qual seria a métrica. Então, um time de um lugar estava usando uma métrica de metros e quilos para fazer toda a conta da força para subir, e o outro time estava usando a métrica de pés e libras, né? Que é a comunicação oriental e ocidental das métricas. Alguns lugares metros e quilos, outros lugares pés e libras. O líder não alinhou essas duas métricas com o time deles. O que que aconteceu? Simplesmente a sonda se perdeu no espaço. Então, da mesma forma que a gente olha
um problemaço grande como esse, por um erro de comunicação do líder, nós podemos trazer aqui numa reflexão rápida para o nosso dia a dia quais foram os momentos que a gente se comunicou de uma forma errada, não clara, e a gente vai falar disso tudo aqui, ponto a ponto, que pode ter gerado uma perda muito grande e principalmente uma perda de venda, uma perda de pessoas ou algum estresse. Vamos lá. O porquê da comunicação? Por que que a gente vai falar de comunicação aqui? A gente hoje está numa empresa e a gente tem um time que eu considero muito bom em desenvolvimento. Eu sempre falo isso para todos vocês. E é por isso que eu fico tão motivada o tempo todo em estar montando treinamento e estar tentando ir no micro para acompanhar vocês. E a gente percebe claramente que comunicação é um passo que, se nós conseguirmos evoluir de uma forma mais eficiente e mais rápida, todos vocês ficarão mais felizes e a gente vai entregar mais resultado. Comunicação é o que gera 80% dos nossos problemas. Se você parar para pensar, 80% dos problemas de equipe, de falha, de venda, vem da comunicação. Eu acho que a gente aqui percebe, basicamente, no nosso time de liderança mais direto, como a gente faz reunião, a gente fala tudo, todas as nossas reuniões internas são bem organizadas, com pauta e ata, e a gente se surpreende na reunião seguinte com muitas falhas de comunicação. E isso, como eu percebo diariamente, não só nas nossas reuniões internas de liderança, mas também na loja. Eu combino uma coisa com a gestão, que tem que replicar essa informação para os nossos times de loja. E quando eu chego mais perto no time de loja, não é bem isso, né? Então, a gente precisa encarar isso de frente e entender qual é o nosso real papel de responsabilidade nisso. E é por isso que eu tentei ser bastante específica, clara e detalhista nesse treinamento, para a gente realmente olhar o que a gente tem que melhorar na comunicação. E aí, quando a gente fala de comunicação, eu tenho certeza que nesse momento, todos vocês estão pensando assim: poxa, mas eu não sou tão ruim nisso. No meu time, isso não acontece. Eu consigo me comunicar de uma forma clara. Eu queria que daqui para frente vocês pegassem esse mindset e tentassem deixar guardadinho, né? Deixa guardadinho isso agora e vamos tentar ouvir realmente tudo que vem daqui para frente e se avaliar para entender e no final tirar o melhor disso. E aí, falando de comunicação, né, tentando exemplificar de uma forma lúdica, porque eu tentei trazer aqui esses temas ou para o mundo real ou para uma forma lúdica, eu montei aqui um tripé, como se fossem os três pilares mais importantes da comunicação eficaz. Primeiro, a clareza, uma comunicação clara, uma mensagem simples, objetiva e sem ruído. Comunicação clara. O segundo tripé, consistência. Aí você vai me perguntar, o que é uma comunicação com consistência? É nós não ficarmos trocando de opinião ou de valor o tempo inteiro. E isso volta muito lá no treinamento que a gente deu no passado sobre cultura. A gente sempre diz que não existe certo e errado. Existe uma linha que o gestor tem que entender. Qual é a linha que ele vai escolher para ele entregar mais eficiência e ele conseguir se comunicar com consistências. E aí, para ficar mais claro ainda, eu vou dar um exemplo, ok? A nossa empresa tem uma regra que, de novo, não tem certo e não tem errado, que todo colaborador que deixa a empresa na mão, pede demissão, deixa a empresa na mão, não cumpre aviso prévio, não se preocupa
em alinhar essa saída com o gerente com uma preocupação maior com a companhia, ele não volta. Isso é uma consistência de propósito, é uma comunicação clara, ok? Mesmo que esse colaborador vendesse 100 mil reais por mês. Então, a gente não pode mudar de opinião. Ah, mas esse aqui não volta porque ele era XYCW. Ah, mas esse aqui eu vou deixar voltar porque ele vendia 100 mil. E aí, se você se vende a isso, se você cede a isso, você deixa de ter uma comunicação consistente como líder de alta performance e como gestor. Então, vocês precisam definir a linha de gestão da loja de vocês e ter uma comunicação consistente. Seja na administração de folgas, seja na administração de horário, seja na administração do que for, o que pode, o que não pode, tem que ser a mesma regra para todas o tempo todo, sem mudança. E o terceiro pilar importante da comunicação é a conexão. Esse pilar é um pilar que é como se fosse o crème de la crème. É a evolução que eu estou tentando trazer para vocês, que a maioria das pessoas não entendem, não fazem, não enxergam e não valorizam. O que, que é uma comunicação com conexão? É você conseguir colocar emoção na comunicação. É você conseguir conectar todos os pontos e os propósitos daquela comunicação para você gerar vínculo com aquele colaborador. Essa comunicação de conexão é aquela comunicação que engaja, que você não está apenas informando alguma coisa. Você não está apenas comunicando alguma coisa. Você está desdobrando aquilo para que aquela pessoa que está recebendo aquela comunicação tenha vontade de executar aquela ação ou realmente vai entender isso. Então, essa comunicação de conexão, ela aproxima o líder do time, porque é como se você estivesse desdobrando aquilo na seguinte afirmativa: olha o que isso vai gerar de bom para você. E aí, para ficar para vocês, assim, de uma forma bem lúdica, porque a gente sabe muito bem que na hora que estamos ali, nos comunicando com as pessoas e fazendo o nosso trabalho, não dá para parar, pensar 2 segundos e falar, poxa, lá eu descobri que a comunicação tem que ser clara, consistente e com conexão. Não dá. Então, eu tentei trazer aqui uma forma lúdica para vocês pensarem numa fogueira. Então, é como se eu estivesse me comunicando e falando assim, poxa, todas as vezes que eu vou me comunicar com alguém, eu tenho que pensar numa fogueira. Por que uma fogueira? Então, imaginem aí uma fogueira, a lenha e o foguinho, ok? O que é a comunicação clara? É o fogo. É aquilo que está o tempo todo iluminando. Iluminando os caminhos, iluminando a atitude. Então, toda vez que eu for me comunicar, eu penso na fogueira, eu tenho que ter uma comunicação clara. Penso na fogueira. Depois, se a gente for olhar um pouco para a lenha, o que é a lenha? A lenha é o que mantém essa chama acesa. Então, é essa consistência. É aquilo que vai estar ali o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo, mantendo essa chama acesa e ela nunca vai mudar. Não dá para você tirar a lenha e botar carvão. Essa é a história. Você não consegue mudar a sua linha de gestão e de liderança, porque se você mudar, você vai ter que mudar a sua comunicação, e aí depois você vai colher todos os ônus que essa comunicação, que não é consistente, vai te gerar. E depois, na sequência, as pessoas em volta da fogueira. O que uma fogueira traz? Uma fogueira aquece. Vocês já pararam para pensar que sempre que tem uma fogueira, a fogueira une? A fogueira une, a fogueira aquece. Então, esse terceiro pilar, que é a conexão, é você
entender que essa fogueira vai conseguir unir as pessoas em volta dela. Esses são os três pilares que eu tentei mostrar para vocês, para ficar rápido de entender da comunicação. E agora, para a gente fazer assim uma brincadeira rápida, um exercício rápido, a gente vai falar qual é o seu estilo de comunicação. Como que você consegue se comunicar com os seus colaboradores? E aí a gente vai falar de três estilos de comunicação: comunicação passiva, comunicação agressiva e comunicação assertiva. Se estiver indo muito rápido, galera, dá uma. É só avisar, porque como o treinamento é um pouco grande, eu estou dando uma acelerada, mas todos os pontos que a gente vai estar passando aqui são muito importantes. Então, eu preciso que a cada momento que a gente vai falando, vocês pensem, até para que vocês tenham dúvidas e levem isso para o dia a dia de vocês. O que é uma comunicação passiva? É aquela comunicação que é leve, que fala, ai, super ok, mas eu resolvo isso depois. Ah, vê lá se tem aquilo. Você é uma comunicação tranquila, leve, pouco objetiva, mas que, em geral, ela gera ruído, ok? Ela é passiva, ela não está construindo nada. O que é uma comunicação agressiva? É uma comunicação, em geral, que impõe. Ela impõe a vontade. Você está mandando alguém fazer alguma coisa. Você não está usando lá aquela conexão da fogueira, engajando o seu colaborador. E a grande maioria das vezes, o líder que se comunica na maior parte do tempo de forma agressiva, ele destrói a confiança do liderado com ele. Porque para a gente poder engajar esse liderado e ter confiança, a gente precisa fazer essa conexão, voltamos para a fogueira, e não se comunicar de uma forma agressiva. E o outro estilo de comunicação, a gente está falando de uma comunicação assertiva. O que é uma comunicação assertiva? Ela pode ser tão leve quanto a passiva, mas ela deve ser mais clara, ela deve ser mais direta, ela deve ser mais respeitosa. A gente deve respirar para isso. Então, a gente está falando de três pontos importantes que a gente vai tentar fazer aqui uma brincadeira rápida. Então, recapitulando, vamos falar de comunicação passiva, agressiva e assertiva. E aí a gente listou aqui e a gente mandou para vocês, né, alguns exemplos de comunicação no nosso dia a dia, para a gente fazer uma brincadeira rápida aí. Então, esse primeiro exemplo, a gente está falando de uma comunicação, por exemplo, de arrumar a vitrine, né? A gente está na loja ali, a gente está no nosso dia a dia e a gente precisa. Pri, Oiê, elas estão com não vai papelzinho passar. lá. Ah, elas estão com papelzinho lá, não vai botar aqui, não? Não vou ter que ir slide, não. Tá. Aí vamos lá, vocês estão com um papelzinho aí, onde a gente tem os exemplos de situações do nosso dia a dia, e a gente especificou aí, escrito, né, as três formas de comunicação, os três estilos de comunicação. Por exemplo, de arrumar a vitrine. Quem pode ler para mim o que está escrito aí no papel? Eu posso. Vai. É, arrumar a vitrine, assertiva. Você pode organizar a vitrine até o fim da manhã, por favor? Assim já ficamos prontos para o movimento da tarde. Passiva.
A vitrine está precisando de uma arrumada. Se der, alguém mexe lá? Agressiva. Essa vitrine está feia. Arruma isso agora. Continua lendo? Não, só. Porque tem mais coisa escrita? Não, aí tem nos próximos pedidos, desenvolva o pedido, o que Tá, é aí vamos lá. Aí agora tem mais 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 situações corriqueiras da loja de vocês. E aí eu vou chamar de um a um aqui, é bate pronto, tá? E aí eu vou falar qual a situação e a pessoa vai externar aqui as 3 formas de comunicação. Então, dúvidas, a gente vai falar. Por exemplo, agora, conferir estoque de produto. Eu vou pedir para, deixa eu abrir aqui a telinha para ver todas as carinhas. É... Vamos lá, Vini, você. 3 estilos de comunicação, conferir o estoque de produto. Bom dia, vamos lá. Conferir estoque de produto. Acho que a comunicação passiva vamos falando com a equipe no geral. Time, preciso que vocês confiram a grade desse produto assim que possível. Eu acho que isso é uma comunicação passiva. Uma comunicação agressiva, eu usar como exemplo, pedir para mim aí, Jéssica, eu preciso que você reveja essa grade agora, pois você não me entregou no prazo correto, como eu tinha combinado. Acho que é uma forma mais agressiva de dizer. Muito E bom. a comunicação assertiva Jéssica, eu preciso que nós façamos a contagem dessa grade e eu preciso que você me entregue isso até às 14 horas. Muito bom. Agora vamos lá para o segundo, para a gente ir rápido. Atender um cliente que entrou. Vamos lá, Adri de Copa. Centro, pode ser você? Seja bem-vinda, Bia. Aqui é assim, a gente já chega chegando. Bom dia, bom dia. Pode ser eu sim. Vamos lá, que eu fiquei imaginando aqui a situação. Bom dia, gente. Então, acho que uma maneira passiva é falar com a vendedora da vez. Fulana, atende lá para mim, por favor. Fui educada e às vezes não muito clara, assim, só atende lá. De uma maneira agressiva, fulana entrou, você não vai atender? Não sei, acho que é algo assim. E de uma maneira mais assertiva, fulano entrou a cliente tal. Mostra aquilo que chegou e fala da ação para mim, por favor. Acho que isso. Eu acho que eu só completaria aí no assertivo algum propósito a mais, né? Tipo, todo cliente precisa ser bem atendido, precisa ser recebido, só algum propósito a mais para ficar um pouco menos impositivo. Uhum. Agora vamos lá. Ajudar a DM com remanejamento solicitado. Pode ser você, Simone, também, mais uma nova. Seja bem-vinda. Bom dia, vamos lá. Passiva. Eu vou destinar isso para IE, né? Vou falar IE, vou falar, não vou falar o nome dela, claro. Vou dar um exemplo vivo aqui, né? Eu acho que fica mais fácil quando a gente está vivenciando a situação do que na teoria, né? Como a gerente de Copa agora ela ficou perdida e realmente ela consegue de repente dominar muito na prática. Então eu vou pedir, Juliana, nós temos um remanejamento para fazer. Então eu não coloquei data, não coloquei prazo e nem coloquei até quando. Então eu acho que eu fui passiva, né? Não fui muito clara. Agressiva. Juliana, precisamos fazer esse remanejamento agora. Você já conferiu? No sentido agressivo. Eu não fui tão clara com ela, até explicando de como a gente deve fazer um recolhimento ou um remanejamento, né? Porque isso pode ser destinado ao e-commerce. Então, a gestora ela tem que estar muito atenta a isso também, né?
como é que a gente vai entregar essa demanda. Então, eu sempre vou também determinar que seja conferido o sistema e o físico, tá? Antes de fazer qualquer recolhimento. Na verdade, eu até misturei as duas, né, na assertividade. E na assertividade é imprimir o recolhimento. Se ela não tiver tanto conhecimento das peças, eu posso entrar junto com ela no site, posso entrar com É, ela junto no Cia, sistema. deixa eu te interromper. Eu acho que você está indo para um cunho muito operacional, né? A gente não quer checar aqui as normas da empresa. A gente está falando só de comunicação. Imagina que não é uma situação das normas da empresa, assim. Quando você trouxe aí o passivo, ele é muito mais generalista e você foi direto na pessoa. O passivo é aquela coisa que você joga no ar e fala quem puder fazer, né? Você já levou para sua IE. Quando a gente está falando do agressivo, o agressivo, assim, volta lá na explicação, é aquilo que a gente impõe. Então, não é uma questão de explicar ou não explicar. É o seguinte, faz isso agora. Ponto. Ok? E o Ok, assertivo é muito mais colocando aí sim o que você está fazendo de uma forma muito respeitosa e entendendo o porquê. Ó, gostaria que você consegue me entregar isso hoje, porque eu preciso mandar para a Renata? Você consegue fazer? Ah, não, não consegue. Ok, vou pedir para outra pessoa. Porque você está sendo objetivo, claro, respeitoso. Ok? Tá, ok. vamos mais um aqui. É organizar o provador. Júlia de Casaforte, pode ser você? Oi, Mari, pode sim. É passivo, eu falaria assim, se sobrar um tempinho, poderia dar uma arrumada no provador. Boa, É, agressivo, olha a bagunça do provador, vai lá arrumar isso agora. boa. E assertivo, organize o provador, por favor, para manter a loja pronta para os próximos clientes. Muito bom, Júlia. Agora mais uma rapidinho. Tag de off, galera. Pode ser, vou pegar aqui que uma carta que não é marcada. Cris barra Salvador, que eu tô com saudade de você, Cris. Oi, Mari. Vamos lá. Passivo. Falando para a equipe de uma forma geral, né? Time, precisamos fazer as remarcações com as tag ovos da peça. Quem é que pode começar? De forma mais agressiva, galerinha, vamos lá. A gente precisa remarcar isso agora, antes da loja abrir. Muito E bom, uma gente. forma mais, Vai. desculpa, e uma forma mais assertiva pessoal, vamos lá. Vamos fazer todo mundo junto, de uma forma ágil, rápido, para a gente organizar as tags e ficar facilitado para a nossa cliente entender como está funcionando a dinâmica do nosso seio. Muito bom. E aí, assim, eu quero só colocar aqui para vocês como é difícil, né? Justamente eu fiz esse exercício como provocação. Por quê? Porque eu tenho certeza que vocês estão ouvindo aí, e se você não for para a prática tentar fazer o exercício, né? Então eu peço, eu não consigo pedir para todo mundo fazer e continuar, mas eu peço que vocês coloquem aí uma observação para quando acabar, cada um tentar fazer, né? Tentar fazer e se avaliar, porque a gente vai fazendo as coisas no reflexo, no que a gente acha certo, e às vezes uma vírgula de mudança traz tanto benefício para a gente lá na frente e vocês não percebem isso. Então, eu gostaria que vocês, quando acabasse o treinamento, tirassem mais 10 minutinhos e cada um tentasse fazer aí esses exemplos e analisasse. E aí, continuando o nosso papo, a gente vai falar agora dessa tão desejada comunicação que engaja. E aí, né? Parece tão simples quando a gente escuta alguém que consegue ter eficiência nessa comunicação que engaja, mas como nós aqui, gestores, conseguimos mudar algumas atitudes e ter alguns reflexos para que a gente consiga ter essa comunicação que engaja
tão eficiente. E aí, nessa comunicação que engaja, eu quero colocar para vocês uma história que eu acho que vocês todos vão lembrar, né? Que é a história do Obama. Espera aí, eu acho que eu tinha que ter falado uma coisa antes, né? Mas tudo bem. É, que é a história do Obama. Todo mundo lembra, né, quando o Obama foi eleito, primeiro presidente negro dos Estados Unidos, assim, um marco histórico mundial. E ele, né, estava pegando ali uma encrenca, os Estados Unidos assim, destruído, com uma crise econômica grande, e ele tinha que, além de conseguir se comunicar de uma forma clara para vender a sua imagem dentro disso, ele precisava fazer com que a galera comprasse a ideia dele. E dentro desse papo de comunicação que engaja, eles construíram uma frase curta, rápida, que conseguiu colar em todos, que era yes, we can. Sim, nós podemos. E ele levou aquilo para todos os discursos com tanta emoção, com tanto engajamento e com tanta repetição, que todos os americanos começaram a acreditar que sim, nós podemos. Porque a comunicação do líder é que vira o jogo. Então, antes de toda a competência que ele podia entregar, estudou em Harvard, é isso, é aquilo todo, ele falou: a minha competência não vai adiantar de nada se eu não conseguir engajar toda a população dos Estados Unidos para trazer comigo. Então, mais uma vez, eu estou circulando entre exemplos muito grandes de comunicação, de sucessos e insucessos. Eu estou trazendo do Obama como um de sucesso, e eu trouxe a sonda da NASA como um de insucesso. E trazendo para o nosso dia a dia, para vocês entenderem de uma forma prática e rápida, que acaba que os nossos desafios são muito mais fáceis do que esses desafios maiores, e que nós podemos fazer essa diferença. E aí, essa comunicação que engaja, ainda complementando, que eu pulei um pouquinho, mas eu não quero deixar de falar, quando a gente vai falar muito dessa comunicação que engaja, é muito importante, anotem aí, que isso não tem um slide, explique o porquê. Comece com o porquê, antes do o quê. Então, escrevam aí, porquê e o quê. Então, comece pelo porquê na comunicação antes do o quê. E aí, por que temos que começar pelo porquê? Porque o porquê, olha que delícia, ele gera propósito. Ele gera aquela conexão que a gente volta lá para a fogueira. E o que gera a ação correta. Então, se você primeiro gera o propósito, primeiro você entrega o porquê de cada coisa que você quer falar para o seu time. E depois você entrega o quê? Primeiro você gera o propósito, primeiro você gera o engajamento. E depois você gera a ação correta. Então, sempre número 1, escrevam no papel de vocês. Por quê? E depois o quê? Isso desperta esse propósito e essa liderança. E agora nós vamos para uma parte um pouco mais técnica, que nós vamos falar dessa comunicação que gera resultado. Como nós vamos gerar resultado através da nossa comunicação? E existe um método aí que fala-se da comunicação dos 5 Cs. Os 5 Cs da comunicação. Tem lá os 4 Ps do marketing, cada um vai inventando aí alguma coisa para que isso fique claro na cabeça das pessoas. E a gente trouxe aí esses 5 Cs da comunicação com uma imagem lúdica de uma ponte. Por que uma ponte? Porque uma ponte, se você tiver que cruzar ela
e se ela não tiver algum dos pilares, você não chega do outro lado. Então, os 5 Cs da comunicação, os pilares que sustentam o resultado. E quais são os 5 Cs da comunicação? Clara, já falamos lá, temos a ponte, a fogueira, a chama. Concisa, eu vou falar um pouquinho disso. Concreta, conectada e convidativa à ação. Então, a primeira e a última é super fácil de vocês matarem. Clara, objetiva, direta, simples. E a última lá, convidativa à ação. Aquela que engaja, que você explica o porquê, que você termina falando. E aí, depois dessa comunicação, o que a gente muda de mindset? O que a gente vai fazer hoje? Então, o primeiro e o último pilar da comunicação, dos 5 Cs, é fácil matar. E aí, o que a gente quer dizer com uma comunicação concisa? É uma comunicação objetiva, sem excesso de palavras e, principalmente, respeitando o tempo das pessoas. Isso é muito interessante quando a gente tem uma comunicação que as pessoas, assim, no meio de uma reunião, às vezes param para contar muitas histórias. A comunicação deixa de ser clara, objetiva, assim, tem que ser mais curta. E a outra parte importante é respeitando o tempo das pessoas, porque às vezes a gente quer ser tão explicadinho numa coisa e a pessoa já está querendo uma outra coisa e aí a cabeça já muda o mindset. Então, conciso, a gente tem que tentar ser bem claro, bem objetivo e direto ao ponto, sem excesso de palavras, uma mensagem curta, objetiva e forte. O que a gente fala de uma comunicação concreta? Falar de fatos e não de julgamentos. Não é eu acho que isso vai acontecer. Então, o ideal é, dentro desse processo de comunicação, vocês trazerem coisas concretas. Olha, se você fizer isso, vai acontecer aquilo, porque no ano passado ou no mês passado nós tivemos essa mesma situação e aconteceu isso. Exemplos reais, situações práticas. Se você consegue se comunicar de uma forma bem concreta, você tira essa comunicação do abstrato e leva ela para a realidade. Então, ela se torna mais palpável para aquele interlocutor que você está se comunicando. Então, claro, conciso, concreto, fatos reais. Depois, nós falamos de temos conexão, praticamos escuta ativa e mostramos empatia. Nós estamos falando dessa comunicação conectada. Temos conexão. O que é essa comunicação conectada? A gente pratica esse dia a dia, a gente mostra a lição da mensagem. O que quer dizer isso? Qual o propósito dessa comunicação? Qual o propósito dessa ação? Como o cliente vai reagir com isso? Qual é a realidade? Então, você traz a forma concreta de se comunicar e a conexão. E no final, você convida a ação, que você conecta. Que é exatamente isso que a gente falou lá. Você termina toda essa comunicação convidando aquele interlocutor e agora, depois de tudo isso que a gente falou, claro, conciso, concreto, conecto, o que a gente vai fazer? Como que a gente vai colocar isso agora para o mundo real e qual a atitude que você vai mudar daqui para frente? Então, eu tentei traduzir aí esses 5, 6, mas a gente vai fazer uma outra brincadeira aqui, como a da primeira, para ver se vocês conseguiram entender na prática do dia a dia como isso afeta vocês.
É, e aí, dentro disso, vamos lá, a gente vai conseguir fazer um quiz. Tô esperando a Pri passar. E aí, é uma brincadeira rápida que a gente vai fazer agora. Agora, a gente não vai fazer eu chamando as pessoas, ok? A gente vai soltar aí, soltou o tempo, todo mundo responde no chat qual a resposta certa e depois a Pri coloca aqui. É uma brincadeira rápida só para vocês exercitarem aí o raciocínio desses 5 pilares. Aí, Pri, podemos? Se puder, me manda aquele negócio mais tarde. Qual é? Tô olhando as respostas, hein? Foi. A maioria respondeu B, falta clareza. Essa foi muito fácil, Priscila. A gente tem que botar uma mais difícil. Vamos lá, a próxima. Gostaria de pedir, caso não seja incômodo, se fosse possível, que você enviasse o relatório amanhã, se der tempo. Pô, essa também é muito óbvia. Vai, galera. Boa! Foi também muito fácil. Acho que isso aí tá fácil demais. Tinha que ter pensado numa coisa mais difícil. Precisamos melhorar muito nossa performance essa semana. Vai, gente. Boa! Aí mais uma. Um líder fala, 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 mas não pergunta a opinião do time. Foi muito fácil. Tá muito fácil isso. Ah, só pra deixar uma coisa leve, entendeu? Ah, tá. Dinâmica. Aí Pô, a última, rapidinho, a coleção nova chegou. calma que eu ainda não Mas eles nem ouviram a liberei. resposta. Não, o povo já foi. Pronto. Essa aí, galera. Ó, essa daí teve diferença, tá? Uma galera respondeu B, uma galera respondeu C. Então, olhem aí, porque também estava bem fácil. E aí, só para, já que ficou muito fácil, eu queria agora, por exemplo, que Marcel, você conta pra gente alguma comunicação que você possa vir a ter dúvida ou algum exemplo de um caso real que você não usou os 5 pilares dos 5, 6 e que deu ruim. E deu ruim? Vamos lá. Podemos Deu falar ruim. de ação Vai. começando ou de armário chegando? A gente pode usar, acho que é ação de armário, né? É, por exemplo, quando uma gerente chega para mim e fala: chegou roupa nova. E, Ah, que- e aí isso abre parcela para um tanto de coisa, né? Porque pode ser uma reposição, pode ser um armário de coleção nova, pode ser um remanejamento, pode ser um pedido de uma cliente. Então isso ficou aberto. E aí quando você tem que é devolutiva, muitas vezes meu time responde: pode expor. Ou então, é coleção ótimo. nova. Ou Ótimo então, exemplo. coloca na área. Antes de Olha, fazer.
toda uma investigativa do que é esse produto que chegou. Então, isso acontece com frequência. Muito, muito. E, inclusive acontece, essa mandou super bem nesse exemplo, porque a gente olha a responsabilidade de quem se comunica e a responsabilidade de quem recebe, né? A pessoa que se comunicou, chegou roupa nova, ela minimamente tinha que se colocar num lugar de um comunicador melhor. Tudo bem que ela provavelmente não entende dos cinco, seis. Mas é esse o nosso desafio de falar: ó, chegou roupa, é de tal coleção, combina, é a mesma cor, é a mesma estampa, é história de coordenado. Ó, estou achando estranho porque só chegou uma peça de cada. Enfim, ela dá mais informação de uma comunicação muito clara para aquele interlocutor para minimizar o atrito do dia a dia. Isso acontece muito. A gente chega na loja e fala: o que é isso? Ah, chegou o VM, mandou expor. Aí a gente liga para o VM: VM, por que você mandou expor isso? Ah, mas eu não sabia que era, sei lá, mostruário, né? Então, assim, e aí eu quero tentar cada vez mais trazer isso muito para o nosso dia a dia, para a gente entender essa diferença e como a participação de todos é o que vai fazer a gente evoluir nisso. Então, para a gente fechar, a gente colocou, né, a ponte sem estar com os nomezinhos e colocando clara, concisa, concreta, conectada e convidativa à ação. E relembrando que uma ponte, faltando algum pilar, a gente não chega do outro lado. E agora, né, convidando vocês à ação, porque eu sou uma boa aluna e estou estudando o que eu estou fazendo, né? Conta aí pra gente, qual dos cinco, seis você vai praticar, todos vocês que estão aí assistindo, qual dos cinco, seis você vai praticar com mais foco essa semana? E aí, eu queria saber, por exemplo, aqui, ó, não me mata não, tá? Dani do RH, novinha, qual dos cinco, seis você vai participar com mais foco, você vai praticar com mais foco essa semana? Ih, Dani, você não está conseguindo abrir o... Abriu... Ah, foi. Fala, Dani. Não dá para ouvir, não dá para ouvir. Acho que é porque você está de fone. Melhorou? Tá ouvindo? Melhorou, foi, vai. Não? Não, melhorou, vai? Tá? Tá. Bom dia. Então, eu vou praticar mais o mais conciso, direto ao ponto. Ah, boa, boa, boa. É essa E a ideia da reflexão não tô mesmo. ouvindo ela. Agora vamos lá, Vanessa de Brasília, me conta aí, De qual novo, é o né? C que você vai praticar mais essa semana? Vanessa sumiu? Oi, Mari. Me conta. Tudo bem? Bom dia. Bom dia. Então, eu acho que clareza, né? E eu acredito muito na conexão também. É, Quando Mas a qual que gente. você vai praticar mais essa semana? A clareza, acredito. Tá, muito bom. Agora só mais uma pessoa, Dani. Quem é essa Dani Oliveira que está aí escrito? Que eu não... Dani, quem é? Você, Dani? Casa Forte? Dani Hilmar. Eu tô um Ah, pouquinho Dani rouca. Rilmar, agora esqueci que você trocou. Isso. Conta aí Oi, para mim, Mari. Dani, você, qual sei que você vai praticar? Eu acho que clareza também, para evitar mal-entendido, ruído com a equipe. Tá, ok. Então, cada um pega o seu papelzinho aí rapidinho, para não falar todo mundo, e responde qual C que vocês vão praticar mais essa semana.
E aí, evoluindo um pouco mais, andando mais um pouquinho para a comunicação, né? Falamos dos três pilares, já falamos da forma assertiva, né? Já falamos agora dos 5, 6. E aí? E aí nós nos tornamos assim espetaculares em comunicação. Nós conseguimos dar aquele minutinho de pausa para o pipi, lá igual o vídeo. A gente conseguiu baixar aí a noradrenalina para se comunicar de uma forma muito clara, né? Evoluímos, todo mundo saiu daqui, estudou. E aí? E quando a comunicação não funciona, o que que acontece? Como que nós fazemos para tentar resgatar esse resultado que a gente perdeu neste momento que a comunicação não funciona? E aí a gente começa a falar de inteligência emocional, de gestão de conflitos, que é o que acontece quando a comunicação não funciona? Surgem conflitos, surgem problemas, surgem coisas para serem resolvidas. E aí, o líder precisa resolver isso da melhor forma possível. Então, esse líder, ele não precisa só se comunicar bem, mas ele tem que tentar cada vez mais se comunicar melhor, mas ele também tem que dar o passo 2, que é evoluir para essa gestão de conflitos. Então, quando essa comunicação não acontece, esse líder precisa evoluir para essa gestão de conflitos. E aí, falando de gestão de conflitos, é importante todo mundo entender que conflito, ele não é uma coisa negativa ou ruim. Gente, ele é inevitável. Então, termos conflito todos os dias, dentro da nossa loja, do nosso trabalho, da nossa casa, com o marido, com o filho, isso é inevitável. É claro que quanto mais nós conseguirmos nos especializar e melhorar a comunicação, e isso é um exercício, time. Melhorar a comunicação é um exercício diário. E a primeira coisa que a gente tem que ter para melhorar é querer melhorar. Então, eu espero aqui, né, que quando a gente acabe, a maioria das pessoas que queiram melhorar comecem a exercitar imediatamente. E não adianta só exercitar, temos que exercitar e no final do dia analisar como foi feito para que dia a dia nós possamos melhorar. Né? É igual lá qualquer treino de musculação, de corrida, cada dia que você consegue ter constância, melhores resultados a gente colhe. Então, a gente vai melhorar cada vez mais a nossa eficiência em comunicação, se primeiro, nós quisermos. Segundo, nós exercitarmos todos os dias. Mas mesmo exercitando e evoluindo, vão surgir conflitos. E o líder de alta performance tem que ter habilidade para fazer essa gestão de conflitos com o objetivo de recuperar o resultado ruim que aquele conflito pode vir a trazer. E se a gente tiver que dividir conflitos em duas grandes casinhas para facilitar o entendimento, a gente pode falar que existem dois conflitos. O conflito de ideias. Então, o que é o conflito de ideias? Eu penso isso, você pensa aquilo. E esse conflito de ideias bem gerido, ele é muito produtivo, porque ele constrói mindsets novos, ele constrói novas soluções. Então, a melhor coisa para mim, enquanto gestora, é quando eu estou falando uma coisa e aquele meu interlocutor que está ouvindo olha para mim e fala assim: eu não concordo. Eu amo. Por quê? Porque, sem dúvida nenhuma, se essa pessoa não concorda, ela tem algo a me dizer que possa vir a contribuir comigo e com a minha ideia. Então, o conflito de ideia é absolutamente produtivo.
E o conflito pessoal, ele é absolutamente destrutivo. Então, a gente tem que ter essa forma de tratar o conflito de ideias e realmente tirar o melhor dele enquanto produtivo, e essa forma de entender como neutralizar o conflito pessoal, porque ele é destrutivo. E como que a gente transforma esse conflito pessoal? O ideal é você transformar o conflito pessoal em um conflito de ideias. Mas isso é um processo que a gente tem que começar a treinar para conseguir fazer. E esses conflitos, todos bem geridos, eles viram um ganho importante de ideias. E esse conflito de ideias que eu acabei de falar para vocês, que é super produtivo, mais do que aquele interlocutor conseguir te trazer coisas novas, você aumenta a perspectiva, né, de enxergar um outro ponto de vista que pode ser mais criativo, que pode ser mais inovador, e realmente pode mover a sua estratégia, a sua loja, o seu departamento para frente. E aí, quando a gente vai para esse conflito pessoal, ele é perigoso, porque ele sai do campo de ideias, ele sai do campo objetivo para ir para um campo muito subjetivo. E, em geral, ele vai para o ataque. Então, ao invés desse time estar discutindo propostas para chegar num consenso, começa a virar um grande ataque e ele realmente é muito destrutivo. E quando você quer desconstruir isso, voltamos lá na história dos 5 6. É só para mais uma vez entender o como é importante esses 5 6 virarem hábitos nossos, né? Esses hábitos de todo dia eu pensar, poxa, hoje eu quero me comunicar um pouco melhor, eu vou exercitar esses 5 6. Então, quando você coloca esses 5 6 nesse conflito, nessa solução de conflitos, e aí recapitulando rapidamente, claro, conciso, concreto, conecto e convidativo à ação. Você, muitas vezes, como um líder de alta performance, tem que ser o mediador desse conflito pessoal e esse conflito de ideias. E uma boa forma de você mediar este conflito é você usar os 5 6. Aí agora, vai para o próximo, Pri. Inteligência emocional no conflito. Então, já falamos ali de usar os 5 6 para desconstruir esses dois conflitos de ideias e conflitos pessoais. Se alguém não entendeu aqui a diferença desses conflitos, a gente pode dar alguns exemplos, mas eu acho que isso é muito óbvio, né? O conflito de ideias, por exemplo, estou lá vendendo para todo o meu time que agora vai ser super interessante para a gente vender o lenço e a Pariô do Compre e Ganhe, porque isso vai ajudar a agregar valor e pode vir a despertar um desejo daquele cliente comprar o valor mínimo para ganhar. E aí chegar um vendedor, um colaborador, depois que eu tentei me comunicar de uma forma muito clara, e falar que não concorda. Isso é um conflito de ideias. E não concorda por quê? E aí, continuando essa comunicação, sem dúvida nenhuma, surgirão informações que aquele interlocutor vai captar e a próxima pessoa que ele for falar que o fato da empresa começar a vender a Pariô hoje pode vir a gerar mais valor para o produto, para que gere o desejo de eventualmente um cliente aumentar o ticket médio para comprar, aquele conflito de ideias vai gerar mais informação produtiva para esse interlocutor se comunicar melhor na próxima. Ao passo que um conflito pessoal, como, por exemplo, uma briga de vez,
né? Entrou um cliente agora, era minha vez, era outra vez. E aí o gestor, né, o líder, tem que entrar para mediar este conflito de uma forma muito produtiva. Ele não leva em nada, ele só faz, para e pensa se você é um líder hoje de loja que gasta meia hora resolvendo um conflito pessoal. É meia hora menos que a gente entrou em contato com os novos clientes, que a gente fez algo produtivo, que a gente estudou o material do marketing em relação ao produto do armário novo que chegou. É meia hora a menos que a gente gastou resolvendo um conflito pessoal e deixou de colocar a aguinha ali na nossa plantinha para a gente conseguir gerar novos frutos. Então, acho que ficou bem claro essa diferença dos dois conflitos. E o quanto mais a gente tem que tirar o melhor do conflito de ideias e neutralizar para ter um time tão unido que gere menos conflitos pessoais. Isso é a mesma coisa dentro da nossa casa, tá, gente? É importante, né? Eu, né, tenho família e gosto de discutir todas as decisões em família, então eu gerar esses conflitos de ideias, sem dúvida nenhuma, engaja mais e a gente sai dali, todo mundo com o mesmo propósito, ao passo que eu preciso o tempo inteiro neutralizar os conflitos pessoais entre as minhas duas filhas, porque é uma questão diária ali e é uma busca. E aí, evoluindo para essa gestão de conflitos, a gente tem que ter essa inteligência emocional nessa gestão de conflitos. E como é que a gente fala dessa inteligência emocional de uma forma mais explicadinha para que vocês consigam levar para o dia a dia de vocês? Que coisas nós temos que treinar e desenvolver na gente, que são características de inteligência emocional para uma boa gestão de conflito? A primeira coisa é a autoconsciência. A gente precisa ter autoconsciência nossa e do outro, reconhecer emoção. Então, como a gente lida com essa inteligência emocional? Eu preciso entender se aquele momento a situação está quente e é o momento de eu ir para a direita ou para a esquerda para solucionar aquele conflito ou não. Então, autoconsciência é entender a emoção, tanto sua, que aí eu volto lá para o gatilho do primeiro vídeo, né? Que é aquele gatilho da raiva, né? E eu, por exemplo, sou uma pessoa que tenho muito isso, então eu tento o tempo inteiro melhorar, né? Porque às vezes eu tenho um gatilho que eu estrago o resto todo, né? E a primeira ação que temos que ter para evoluir é se reconhecer, é conseguir entender que pontos pessoalmente a gente tem que melhorar. Então, eu estou evoluindo nisso, ainda tenho uma estrada grande, mas estou evoluindo nisso. Mas a autoconsciência, reconhecer emoção, é um pilar muito importante de característica de inteligência emocional para a solução de conflito. O outro é o autocontrole. Não deixar reagir, não reagir no calor da emoção. Já lembrem novamente do videozinho que a gente abriu, né? Você tem que reconhecer você tem que reconhecer a sua emoção e você tem que ter autocontrole para não deixar disparar esse gatilho, porque muito provavelmente esse gatilho vai te atrapalhar muito na gestão desse conflito. Depois, e muito importante, porém difícil, principalmente se você não tiver conseguido neutralizar os dois primeiros, é empatia. Você se colocar no lugar do outro. Parar e pensar, poxa, na minha visão, aquela pessoa está errada por isso, por isso e por isso. E se eu continuar evoluindo nessa comunicação, como será que ele vai se sentir? Será que esse formato de comunicação que eu estou usando para gerir esse conflito, eu vou atingir o resultado que eu preciso? Então, o terceiro pilar da inteligência emocional para a solução de conflito é a empatia. E depois, o último, porque sem dúvida nenhuma é o que fecha, é o que sela, é o que resolve, a comunicação assertiva. Falar claramente tudo o que aconteceu,
resolvendo as questões e com muito respeito, para que você gere o engajamento. E aí também a gente volta lá e vocês percebem que todos esses assuntos estão absolutamente conectados, né? Que nós falamos muito da comunicação, do estilo de comunicação agressivo, o quanto ele mina, o quanto ele não deixa com que o seu colaborador engaje com você, o quanto ele mina as relações, né? Então, aqui a gente está falando exatamente o contrário, essa comunicação assertiva de falar claro e com respeito, sempre com a escuta muito aberta. Então, quando a gente fala disso, vai para o próximo. Técnicas de gestão de conflito, né? A gente tem que ter muito essa escuta ativa. Né? Eu tenho falado com algumas supervisoras em alguns momentos, né? Aquela velha frase lá, né? Que o Altamir falava muito nos nossos treinamentos. Não é por acaso que nós temos 2 ouvidos e uma boca só. Né? Então, nunca esqueçam disso. Nós temos que ouvir antes de responder. E, de preferência, ouvir e pensar antes de responder. E a coisa, um outro reflexo importante é use você. Use eu em vez de você, né? Se eu faria isso e não você. Então, isso é uma coisa muito importante a gente se colocar no papel do outro. Então, quando a gente fala use eu, é muito. Você mostra para o colaborador que você está entrando naquele conceito e naquele momento e naquela situação para ajudá-lo a sair desse conflito. E é importante também uma outra técnica dentro disso, é tentar usar pontos comuns. Pontos comuns para resolver esse conflito. Como aqui eu acabei de usar aqui para vocês para exemplificar, eu levei a questão do conflito para o dia a dia da minha família. E sem dúvida nenhuma, a gente trazer e falar de família, em algumas pessoas eu despertei aí um clique mental de mindset, porque a pessoa parou e pensou, poxa, será que se eu fizer isso na minha família, tentar trazer esse conflito de ideias, eu não vou conseguir sair desse conflito com a minha família muito mais engajada e alinhada? Então, quando a gente tenta no conflito buscar pontos em comum com as pessoas ou entre as pessoas, e aí voltando para o que a gente já falou, trazendo situações do dia a dia, situações práticas, você consegue clarificar isso, né? E fazer virar mundo real. Outra parte importante também de técnicas para a gente gerir esses conflitos é a gente separar o problema das pessoas. Né? Muitas vezes a gente, sem querer, personifica o problema. Então, como se aquela pessoa fosse o problema. Mas esse exercício de separar o problema da pessoa ajuda muito nessa solução de conflito, nessa solução do problema. Olhar sem interesses, sem julgar, sem preferir nada, assim, realmente conseguir ser neutro, ter essa escuta muito ativa, pensar para você ir direto ao ponto, o que precisa ser feito de fato para resolver o problema e o conflito. E tentar não gastar tempo com, mas fulano falou aquilo, ciclano falou aquilo, outro com mimimi. Vamos direto ao ponto, vamos direto ao fato. Esta é a questão, proponham essa solução. Alguém tem alguma outra proposta? Mas ir direto ao fato, perdendo menos tempo, porque quanto mais tempo você perde com aquilo, mais chance você tem de desfocar. E tentar construir sempre alternativas de ganha-ganha. Como que você vai gerindo isso? Você vai construir alternativa de ganha-ganha. Vamos lá, eu
dentro deste problema, analisando todos os pontos, depois de ouvir todo mundo, eu proponho essa solução, e essa solução vai trazer esse benefício para fulano, fulano e fulano. Então, você consegue ter uma comunicação linear, clara, objetiva, concisa, concreta, do início ao fim. E você vai direto, e você, com isso, vai diminuindo as possibilidades de cada um conseguir desfocar. E no final, né, só para finalizar essa solução de conflito com inteligência emocional, a gente sempre fecha com o acordo verbal, né? Criando esse acordo. Esse acordo, depois que falamos tudo isso, depois que visitamos todos os pontos, estamos saindo daqui combinados que vamos gerir ou fazer a partir de agora desta forma. Antes da gente partir aí para o final, que a gente vai fazer uma grande dinâmica para poder ver se todo mundo entendeu ponto a ponto e discutir, conseguir pensar para fixar um pouco mais, eu quero falar para vocês, assim, fechando, que esses conflitos, eles vão acontecer, eles são produtivos, eles vão fazer com que vocês cresçam. E essas diferenças nesses conflitos sempre vão nos fortalecer como um líder de alta performance. Que se vocês conseguirem exercitar realmente, usar os 5 Cs, usar os 3 pilares, entender a forma que vocês têm de comunicação, e no final de tudo, ainda usar a inteligência emocional, a gente passa a cuidar da gente e a gente passa a cuidar do outro. Que essa é a nossa grande responsabilidade como líder. Se vocês conseguirem aplicar na prática todos os dias essas técnicas de gestão, vocês vão perceber que em um tempo muito curto, vocês vão começar a colher um dia a dia muito mais leve e muito mais produtivo. E não adianta nós tentarmos ser os experts na comunicação se a gente não conseguir levar isso para o nosso time e o nosso time também evoluir na comunicação. É só vocês pensarem numa situação rápida. Eu virei hoje, né, pedi aqui a Deus, Papai do Céu me deu, eu virei expert na comunicação. Se todas as, sei lá, 60, 70 pessoas que eu me comunico diretamente não conseguirem entender isso, esse meu resultado, esse meu ganho na minha eficiência de comunicação, ele vai estar absolutamente comprometido. Então, além de nós sairmos daqui hoje com essa missão, a gente vai para a dinâmica ainda, de nos pessoalmente comunicarmos melhor, nós também temos que o tempo inteiro exercitar isso nos nossos pares, nas pessoas que a gente lidera, e estar todos os dias, porque só assim a gente consegue uma comunicação efetiva, clara e que vai gerar resultado. E agora, para a gente tentar fechar tudo isso do mesmo jeito que eu abri, todo mundo que está aqui, sem dúvida nenhuma, sempre acha, sempre tem um reflexo de que se comunica bem, né? E esse maior exemplo que vocês têm que levar daqui é sempre que acontece algum problema, algum conflito, o nosso primeiro reflexo é falar a seguinte coisa: essa pessoa não entendeu o que eu falei. Então, esse é o maior exemplo de vocês perceberem o tamanho do nosso espaço para nos desenvolvermos nisso. Porque é super normal e todos vocês fazem isso todos os dias, e muitas vezes eu faço também, tá? A culpa é sempre do outro. Você não entendeu o que eu falei. Eu mandei um e-mail, eu falei isso, eu falei aquilo outro. E para a gente se desenvolver com uma comunicação eficiente o que eu poderia ter feito melhor para aquela pessoa tivesse me entendido.
O que eu poderia ter feito melhor para essa comunicação tivesse chegado lá de uma forma mais efetiva? É muito mais sobre a gente puxar a responsabilidade da comunicação para a gente, do que a gente terceirizar essa responsabilidade para o outro. Quero de novo agradecer a vocês, né, por estarem aqui. Espero que todas tenham gostado. E para a gente fechar, eu quero fechar com um vídeo que ele me arrepia, tá? E ele acho que externa ali, ó, o que que é a gente conseguir engajar uma comunicação clara e um resultado maravilhoso no final. I have no idea what's going on here. Okay, I'm going to start off my choir Choir? with the song lyrics above. So, how it's going to work. High voices, you are going to sing blue. Do, 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 do. Voices in the middle, you're going to sing green. We do this? And voices that are low, you are going to sing red. Be brave. You are the act. You try. Do, 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 do. Oh, it's Africa. Again. Do, do. Here comes the verse. Follow your arrow. Here we go. Standing up at the chorus. Here we go. One, two, Gente, é muito bom, né? É muito bom. Esse vídeo é arrepiante, né? Assim, aí ele contextualiza e ele fecha com chave de ouro tudo que a gente está falando, que é despertando lideranças, né? E como ela se comunica de uma forma clara e como ela engaja e eleva a multidão, né? Quem já viu esse programa não é nada disso, né? E ela consegue fazer tudo diferente e fazer lindo. Meninas, mais uma vez, muito obrigada. Ótimo dia para todas nós. Ótimas vendas. E daqui a um mês estaremos no nosso último Despertando Lideranças. Espero que vocês tenham gostado. Beijo! Beijo, Tchau, gente. tchau! Beijo. 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 Beijo, gente. Obrigada.